Bom dia, gurias. Vamos começar nosso terceiro encontro, né, de orientação de estudos da trilha 2. E hoje a gente vai revisitar, né, o site que vocês já tinham feito. E quem veio direto da trilha 1, fez o desafio e caiu já direto na trilha 2, também, né, entregou um site, um projetinho lá no desafio para passar para a trilha 2, então trabalhe em cima desse projeto que fez um desafio, ou se quiser construir um do zero também não tem problema, tá? Pode criar um projeto do zero. Mas o que a gente vai... É que, assim, faz mais sentido, digamos assim, quem for usar o mesmo projeto da trilha 1, que aí vai conseguir ver, né, algumas coisas que não tinha lá no projeto da trilha 1 e vai ter agora no projeto da trilha 2, tá? Mas só por questões, assim, de tu ver o que tu tinha feito e o que tu vai fazer agora, né? Não interfere em nada no andamento da trilha. Então, hoje a gente vai começar a revisitar um pouquinho de coisas que ficaram por trás do HTML, né? Algumas coisas que foram vistas do HTML e que a gente não comentou, que vocês só colocaram porque tinha que colocar, né? Falar de algumas coisas que são importantes, porque quando o navegador renderiza os sites da gente, ele não está olhando para o nosso CSS nem para o nosso JavaScript, né? Ele está olhando para a estrutura do nosso site em HTML e os atributos e meta tags que a gente vai usar lá, né? Então, a gente tem que dar essa olhada aqui. Então, qual a ideia, né? Agora, na trilha 2, vocês revisitarem aquele... Bom dia, Vale. Revisitar aquele site que vocês fizeram, né? Dar uma ajeitada nele. Eu já comentei, né, com vocês, legal fazer uma cópia, né, para vocês depois compararem os dois. Então, a gente vai falar de atributos, das meta tags que a gente coloca lá, mas só coloca, né, mas qual a importância delas, né. E algumas outras tags interessantes, a tag map, tag área e o SVG, a tag SVG. A gente não chegou a usar lá na trilha 1. Então, vamos começar falando dos atributos. Atributos globais em HTML são aqueles que podem ser usados em qualquer elemento HTML, independente do tipo ou função desse elemento. Esses atributos podem ser usados para fornecer informações adicionais sobre um elemento ou para controlar seu comportamento e aparência, nunca mudando a função que a tag já tem, né? Mas para acrescentar alguma coisa a mais. Um atributo é especificado como um par de nome e valor dentro da tag de um elemento, né? Então, vai ter o nome do atributo e um valor que esse atributo vai receber. O atributo envolve uma informação adicional que comunicamos para a tag para que ela consiga cumprir seu papel ou função de maneira eficaz ou mais eficaz, né? A gente pode dividir os atributos em dois grupos, em atributos globais, que são atributos que todas as tags possuem acesso, eles podem ser definidos em qualquer elemento, e atributos específicos, que são atributos que apenas uma ou algumas tags possuem acesso, né? Não são atributos próprios delas. Tem atributos como o href, por exemplo, que só a tag âncora usa, né? Não a tag IP, por exemplo. Então, nesse sentido. Alguns exemplos. Então, por exemplo, o ID, né? O ID é um identificador único de um elemento. Só é possível declararmos apenas um ID por elemento e o mesmo não pode ser repetido. Aí, relembrando, né? Quando a gente está estilizando lá com HTML, com CSS, e a gente quer especificar um elemento, mas a gente quer especificar esse elemento de forma única, né? A gente quer fazer uma configuração só para ele. Ou a gente quer... Agora a gente vai começar a ver que através do JavaScript a gente consegue mostrar coisas no site da gente através dos IDs, né? Então, quando a gente quer especificar, a gente usa esse atributo chamado ID. A gente pode... Vânia, eu acho que o microfone está aberto, estou ouvindo
uma criança conversando aqui. Só dar uma olhadinha. Tá, então o ID, a gente viu lá, lembram? A gente viu o ID e o class, né? O class a gente pode fazer configurações, só que o class a gente pode repetir em algumas outras tags, né? Então o class também é um atributo que a gente coloca junto com algumas tags, mas a gente pode repetir elas várias vezes. O ID a gente usa mais para especificar, né? De forma única um elemento. Então é uma forma de dizer, ó, aquele elemento, só aquele elemento ali vai ter tais configurações. Pelo ID, a gente também faz a ancoragem com ID. Lembram lá no Google Sites, eu não sei se todos fizeram, mas tu clicava em algum ponto da página e ela voltava para o topo, ou ela ia para alguma parte específica da página. Isso a gente chama de ancoragem, quando a gente clica no menu e a página rola sozinha e vai até aquele espaço, né? Isso a gente faz com ID. Então, ancoragem com ID é uma técnica usada em HTML para criar links que apontam para uma seção específica de uma página da web. Isso é especialmente útil em páginas longas, onde o usuário pode querer pular diretamente para uma determinada seção em vez de ter que percorrer toda a página, né? Então, para eu criar esses links, né, esses saltos na página que a gente diz, a gente faz ancoragem com a ID. Aqui tem um exemplo, né, de como a gente faz isso. Então, vou ter uma div aqui com a ID chamado minha seção, né? Então, esse seria o par de valores, né? O atributo e o valor. O par do atributo, né? Que é o nome do atributo e o valor que ele vai receber. Eu tenho uma div com ID chamado minha seção, aí meu site está sendo criado lá normalmente, né? Tenho lá no H2 a minha seção, um parágrafo. Lá em algum momento eu quero voltar lá para aquela minha seção do H2. Então eu vou criar um link com a tag âncora, né? O href indica o caminho que ele tem que ir. E nesse href aqui eu vou botar um hashtag, porque lembram lá no CSS também, quando eu especifico o ID, que eu tenho que colocar o hashtag antes, a classe é o ponto e o ID é a hashtag. Então, lá para fazer a ancoragem, né, para criar o link, eu também vou colocar a tag âncora, com a sintaxe dela, né, o href, e no endereço do href, eu vou colocar o hashtag e o nome do ID, para onde eu quero que minha página volte. Que no caso aqui é minha seção, né, e aí um texto para a pessoa clicar, que vai virar um link, né, vai clicar aqui, minha seção vai voltar lá para aquele H2 lá, aliás, lá para aquela div, né, onde está escrito o ID em seção. Tá? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer saltos na página. Depois o class, né, eu já falei do class antes ali, é usado para especificar uma ou mais classes às quais um elemento HTML pertence. É comumente usado para estilizar elementos com CSS, bem como para selecionar e manipular elementos com JavaScript também, né? A gente tem funções lá no JavaScript para pegar o ID, que seria o getElementById, e também temos o getElementByClass, né, para pegar classes. Mas esse pegar que eu estou falando aqui, a gente vai entender lá depois quando a gente começar a ver o JavaScript. Porque o JavaScript, a gente consegue manipular o site da gente através o JavaScript da interação da página do nossos sites, né? Só que, de que forma? Através das tags do HTML. Então, lá no JavaScript, eu vou dizer qual tag eu quero que seja afetada, qual tag eu quero que mostre um elemento, né? E assim por diante. Vânia, tu está com o teu microfone aberto, Vânia. Não consigo fechar aqui. Eu não consigo fechar o áudio da Vânia. Foi? Acho que agora foi, né? Depois a gente tem outros atributos que a gente pode... Deixa eu fazer uma coisa aqui.
outros atributos que a gente pode colocar no nosso site e fazer coisas interessantes. Agora a Vânia viu, tá. Eu acho que ele fica aberto, Vânia, por isso. Você consegue fechar ele agora? Não tem opção? Eu vou fechar todos aqui, então depois eu abro para a gente conversar, tá? Deixa só um minutinho aqui. Acho que agora sim, né? Acho que agora todos estão fechados. Tá. Então, aí a gente tem outros atributos, né, que a gente pode ir, vamos dizer assim, recheando, né, o nosso site, deixando o nosso site com alguns detalhes interessantes, né, através do HTML. Então, class, a gente pode estilizar uma ou mais tags, né, uma ou mais partes do nosso site com a mesma classe, inclusive em cada tag a gente consegue colocar outras classes. Por exemplo, aqui eu tenho uma classe chamada myClass, espaço, outra class. Então, se eu tiver 3 classes diferentes no meu site, eu posso usar as 3 classes na mesma tag. Como é que eu faço isso? Com vírgula, com espaço? Não, só colocando, aliás, com vírgula, com espaço, só com espaço, né? Não coloco vírgula, nem ponto, nem hífen, nem nada. Então, ficaria dessa forma aqui, div class, my class, espaço, outra class. Tá? Então, nesse caso aqui, essa div ficaria com a configuração dessas duas, com a estilização, né, dessas duas classes. E eu posso usar 3, 4, 5, quantas eu achar conveniente ali, tá? Depois a gente tem outro atributo chamado AccessKey. Não foi nada, agora tá quieta, tá silenciado. Não te preocupa. Tá. Sim, a minha tá dormindo, por isso que ela não tá espiando aqui também. Não te preocupa. O atributo AccessKey é um atributo HTML que permite definir uma tecla de atalho para ativar um link ou um elemento de formulário de uma página da web, sem precisar o uso do mouse. Só que aí, quem construiu o site vai conseguir, né, fazer esse acesso com as teclas. O usuário não enxerga essas letras, né? Então, tu pode definir na hora que tu está construindo o site e ficar navegando, apertando apenas letras por esse atributo, tá? Tem exemplos no material, se quiserem testar, fazerem os projetinhos, aí vocês vão ver isso funcionando, vai ficar mais fácil de ver, né, que eu só estou falando. Eu vou mostrar algum também depois aqui para vocês, para a gente dar uma olhada. Mas o legal, assim, é ver funcionando, né, não só me ouvindo falar, só na imaginação. Então, da mesma forma, né, a gente cria um link, uma tag âncora. Então, sempre que a gente for criar um link, né, a gente vai ancorar a tag A. Depois eu tenho o lang, o atributo lang, que permite definir o idioma, né, principal de um elemento HTML. Lembram que quando a gente começou a construir o projetinho lá na trilha 1, a gente trocava o idioma lá no lang do site? Se a gente, por padrão, ele fica em inglês. Mas se eu deixar ele em inglês, toda vez que eu renderizo o site, fica aquela mensagem assim, perguntando se eu quero traduzir o site ou não, né? Português e inglês. Normalmente a gente troca, se a gente não quer ficar vendo essa mensagem, né, para português. Então, o lang define o idioma, né, da página. Quando o buscador também, o mecanismo de busca do Google for procurar, né, ele também vai olhar para qual linguagem está o site, né? Se tu está no Brasil, ele vai tentar te trazer sites que estão em português. Então, né, seria nesse sentido que a gente usa o lang. É como eu coloquei aqui, né? Ele é usado para indicar o idioma em que o conteúdo do elemento está escrito para que os navegadores possam apresentar o texto corretamente e os mecanismos de busca possam indexá-lo adequadamente, né? Depois a gente tem o diretório dir,
que permite definir a direção do texto. Essa aqui seria mais uma brincadeira, né? Então, eu posso escrever um texto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Esse aqui, acho que é só vocês testando mesmo para vocês verem como ele funciona. Então, ele é usado para controlar a direção da escrita de um texto, que pode ser da esquerda para a direita, que daí a gente usa o LDR, né? Left to Right, ou da direita para a esquerda. Aí vocês podem estar pensando, para que isso, né, Rafa? Isso é útil? Não sei, de repente, em algum momento do site de vocês têm alguma ideia? Fazer alguma coisa diferente no site, né? E possam querer usar. Eu peguei só alguns, assim, né, que trazem algumas curiosidades. Depois a gente tem o hiding, que pode ser adicionado a qualquer elemento, como uma div, um parágrafo ou um botão, para ocultá-lo da visualização do usuário da página. Isso aqui seria no sentido, assim, de mostrar o conteúdo só depois que a pessoa preencheu tudo, ou de deixar ou de criar o site e deixar em algum momento uma parte oculta e em outro momento mostrar. Depois eu vou mostrar para vocês um projetinho aqui do hiding aqui. Mas é interessante porque eu posso mostrar uma parte do conteúdo e posso esconder ela sem tirar ela do site, né? E também posso manipular com JavaScript para algumas situações, por exemplo, depois que o usuário preencheu, mostra, antes do usuário preencher, deixa escondido, né? Algumas coisas nesse sentido. E o tab index, que é usado em elementos HTML para especificar a ordem de navegação do teclado em uma página da web. Esse atributo permite que o usuário navegue na página da web usando a tecla tab, né? Da mesma forma, quando a gente está sem mouse, a gente consegue navegar com o tab. Então, usando esse atributo tab index, a gente pode especificar uma ordem, né, que o tab vai navegar por esse site. Por exemplo, aqui o botão vai ser o primeiro elemento, quando eu apertar o tab a ser selecionado, depois vai para esse input, que seria o tab index 2, e depois para o outro botão, né, e assim por diante. Tu pode colocar esse atributo especificando uma ordem de navegação, se a pessoa não tiver um mouse. Tá, mas aí é outra curiosidade que a gente pode acrescentar no site da gente. Depois a gente tem atributos específicos, né? Por exemplo, o search, que é usado em elementos HTML para especificar a localização de um recurso, como uma imagem, um áudio, um vídeo, que deve ser incorporado no documento. O alt, que é a descrição de uma imagem, né? Por que a gente usa o alt? Quando, por exemplo, uma página não carrega, fica aquela imagenzinha, né? Da imagem que não foi carregada. Para quem estiver olhando o teu site e a tua imagem por algum motivo não foi carregada, se tu deixou essa imagem em outra, se tu só linkou essa imagem de outra página, né, e essa outra página saiu do ar, por exemplo, tu pode deixar uma descrição. E também para quem não enxerga, né, o leitor ele vai fazer a leitura para a pessoa desse alt. Então, se tu colocar uma descrição legal da imagem, quem está só ouvindo vai ficar legal. Essa imagem representa uma flor vermelha, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, descrevendo para a pessoa que não enxerga o que estaria vendo, né, naquela imagem. Então, esse atributo alt é bem interessante a gente deixar ele sempre preenchido, né? Porque se a gente não preencher, não vai fazer diferença nenhuma, só vai fazer diferença na hora que a imagem não carregar. Depois a gente tem o disable, que é usado em elementos HTML para desativá-los ou torná-los inoperantes. Quando o atributo disable é adicionado a um elemento, o usuário não poderá interagir com ele. Por exemplo, pode deixar um botão do formulário desabilitado e só habilitar ele quando todo o formulário estiver preenchido, né? Então, enquanto a pessoa não preencheu todos os requisitos obrigatórios, aquele botão fica inativo, mesmo que ela clique ali, né? Ele não vai enviar os dados, só vai ser ativado quando a pessoa terminar de preencher, por exemplo, né, uma situação. Mas é muito usado para isso, né? Ele fica assim, o botão está ali, né? Só que quando a gente passa o mouse, ele não tem link nenhum, ele só é ativado, né? Só o link é ativado depois que a pessoa preencheu o formulário.
uma forma, né, de tu te assegurar que a pessoa preencheu todos os campos, por exemplo, do formulário, ou preencheu o formulário para ir para a etapa seguinte. Depois que a gente falou de alguns atributos, lá no material tem mais, tá? Eu sugiro também vários links lá para vocês darem uma olhada. Sempre no Saiba Mais, né? Tem mais conteúdo lá do que a gente fala aqui. Por isso que a mentoria, né? Eu só dou uma pincelada do que vocês vão ver. Tem mais atributos interessantes lá para vocês darem uma olhada e, de repente, revisitar o site de vocês e colocar alguma coisa lá, né? Para deixar o site mais interessante. E aí a gente também tem as meta tags. As meta tags são bem interessantes. Na trilha 1, a gente só colocava o ponto de exclamação lá e o Visual Studio criava aquela estrutura para a gente, né? Aí ele colocava uma meta tag, uma ou duas, mas a gente não chegou a comentar da importância dela, por que a gente usa elas em um site. Então, as meta tags são tags HTML que fornecem informações sobre uma página da web para mecanismos de pesquisa e outros serviços da web. Eles são colocados na seção principal de uma página da web e não são visíveis para os usuários, né? Todas essas informações vão na tag head, não o header, a head, né? Que é o cabeçalho que contém as informações do site para o navegador, né? Para os mecanismos de busca. Com as informações, eles identificam como devem exibir determinados elementos ou como os robôs devem se comportar. Devem ser incluídas na seção head para que os navegadores e robôs consigam encontrá-las e compreendê-las. Quando usadas, o buscador consegue entender melhor as páginas durante esse processo. O prefixo meta é usado para se referir a si mesmo, nesse caso, sobre a própria página. Então, metadados, meta tags, são dados sobre si mesmo. É estranho dizer isso, mas as meta tags vão conter as informações do próprio site, né? Podem conter informações para ajudar os mecanismos de pesquisa e outros serviços técnicos a digitalizar seu site para descobrir do que se trata e se é legítimo ou não. São extremamente importantes do ponto de vista de SEO, né, que a gente falou na semana passada, pois permitem que os mecanismos de pesquisa categorizem o conteúdo do site corretamente. Algumas estão relacionadas à estrutura da página e garantem que seu site seja fácil de encontrar. Outras orientam os mecanismos de pesquisa sobre quais partes da página são importantes e quais devem ser ignoradas. Então, aqui tem um exemplo de um cabeçalho de um site completinho, né? Bem mais completo. A gente tem outras metas lá no material, vocês vão ver que tem outras também, mas isso aqui seria o básico, né? Então, o idioma, né? O idioma não, o Metacarset, estou pensando no Lang lá, aqui não está o Lang. O Metacarset, o TF8 é uma biblioteca que trata de toda a acentuação e caracteres especiais que a gente possa ter na linguagem, né, que a gente usa. Então, é uma biblioteca que reconhece esses caracteres, vamos dizer assim. Então, essa aqui já vem pronta, né? O Visual Studio já traz pronta, a gente não troca. A gente até tem outras, mas essa aqui se refere a toda aquela questão de acentuação, né? Cedilha, tio, símbolos, caracteres especiais, né? Então, por isso que a gente usa essa meta, para esses caracteres, essas acentuações sejam reconhecidas. Na linguagem de programação, quando a gente for ver o JavaScript, a gente vai ver que usar acento e cedilha não é legal. Mas eu me refiro ao conteúdo do site, né? O que está escrito no site. Depois a gente tem a meta description, que tu vai fazer uma breve descrição do conteúdo do teu site. Então, o content aqui tem Free Web Tutorials, por exemplo, né? A meta keywords, que são parecidas com a tarefa que vocês entregaram na semana passada, né? As palavras-chave do site de vocês, do conteúdo do site, né? No caso desse aqui seria HTML, CSS, JavaScript. O nome do autor, até a meta autor,
às vezes tu não faz ideia do endereço do site da pessoa, né? Tu não tem ideia de como é o endereço da pessoa, mas tu sabe o nome de quem fez. Se essa pessoa colocou na meta tag lá o seu nome, né, como autor, também é possível encontrar o site dele. O mecanismo de busca também encontra o site pelo nome do autor. Tá? Então, é legal a gente colocar aqui o nome da gente nos sites, né? E essa aqui já vem, né? O Visual Studio já traz essa viewport aqui, que é um... Não dá para dizer que deixa responsivo o site, mas ele adapta, né, o teu site às páginas do navegador web. A responsividade a gente vai ver quando a gente começa a falar do CSS, né, que essa tag que não vai resolver os problemas da gente. A gente tem que fazer mais coisas, né, para deixar o site responsivo. Mas essa aqui já adapta, né, já aquela renderização inicial que a gente faz no navegador do site. Tá? Então, isso aqui é importante a gente deixar preenchido no site da gente. A gente tem uma tag interessante também, que é a tag área e a tag map. Então, o elemento de área HTML define um setor ou área em um mapa de imagem. Esse projetinho que eu vou mostrar para vocês agora em seguida. Os mapas de imagens são comumente usados em conjunto com imagens para especificar zonas neles, que geralmente são vinculadas a outros documentos ou recursos. Então, a gente pode ter uma imagem, né, com áreas clicáveis para mostrar conteúdo. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver que nessa reunião aqui eu vou ter duas áreas. Eu vou ter nesse cartazinho aqui e aqui no gatinho, por exemplo. Então, ao invés de eu criar um menu propriamente dito, né, no site, eu posso também criar um menu a partir de uma imagem. Só que isso não é muito usado. O que acontece normalmente? Eu tenho um menu normal lá e uma outra imagem em alguma parte do site para te direcionar para outras áreas, né? Para outros lugares do site. Então, existem 3 tipos de áreas. Eu tenho área circular, retangular ou poligonal, que é a forma que eu vou definir a área, né? Se eu vou só definir um círculo, ou só um retângulo, ou um gatinho. Quando eu mostrar para vocês esse projetinho aqui, vocês vão entender melhor essa parte aqui. Ou criar também alguma coisa desse estilo dentro do site, né? Tags HTML, quando a pessoa clicar aqui em tag, né? Vai ser direcionado lá para o HTML. Quando clicar nos eventos, vai ser direcionado para os eventos e assim por diante, né? Então, eu posso ter um menu escondido, né, atrás de uma imagem. E como é que eu faço isso? Através da tag, mapeando, né? Porque eu vou usar a tag área dentro da tag map e criando áreas clicáveis nessas imagens. Esse aqui eu já vou mostrar para vocês como funciona. Depois eu tenho a tag SVG, a gente tem as imagens do tipo SVG, né? Não sei se vocês já chegaram a ver por aí. Mas eu também tenho a tag SVG, que é usada para incorporar imagens vetoriais escaláveis em um documento HTML5. A sigla SVG significa gráficos vetoriais escaláveis, né? Em inglês fica mais difícil de falar. Ao contrário das imagens rasterizadas, que são baseadas em pixels, né, como JPEG, PNG, BMR e GIF, as imagens vetoriais são criadas usando geometria matemática, que significa que elas podem ser dimensionadas sem perder a qualidade ou ficar pixelizadas. Uma coisa pixelizada é quando a gente estica demais a imagem e a gente começa a ver os quadradinhos da imagem já, né, das cores. Isso as torna ideais para gráficos, ícones e outros elementos gráficos que precisam ser redimensionados. As tags SVG podem ser utilizadas em diversas situações em que é necessário incluir elementos gráficos vetoriais escaláveis em um documento. Por exemplo, ícones e logotipos, a gente pode criar, né, nossos próprios ícones e logotipos nessa tag SVG, gráfico de dados, jogos, animações e design responsivo. Lá no material, né, eu levo vocês para a documentação oficial. Lembram quem é a documentação oficial do HTML e do CSS? O MDN, né? Mas a gente usa bastante o W3 School porque ele parece ser mais leve.
né? Ele tem as mesmas informações do MDN, claro que não tão completa, né? O MDN é a documentação oficial do HTML, então lá vão ter todas as informações, mas o W3CU também ajuda bastante, né? Tem bastante informação, tem exercícios para a gente ir fazendo na hora ali, para a gente ler o conteúdo e já ver na prática, né, como funciona. No MDN também a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue testar. Tá? Então, isso aqui seriam alguns exemplos de imagens criadas com a tag SVG. Então, a gente pode também criar coisas, né, através dessa tag. E era isso. Aí eu só quero mostrar para vocês aquele da área ali que eu comentei, né? Só para a gente não ficar só na imaginação aqui, senão também não tem graça. A tela inteira aqui. Aí vocês me dizem se estão vendo a minha tela. Não sei se vocês conseguem abrir o... Conseguem ver minha tela? Alguém? Tá. Eu espio aqui a janela. Então, essa aqui seria a tag map e área, né, que eu estava comentando. Então, com a tag map, eu defino, né, um espaço do meu site que vai ser mapeado. E dentro desse mapeamento, eu vou usar a tag área e vou fazer algumas especificações. Vou dizer se eu vou usar um retângulo ou um círculo. Vou colocar algumas coordenadas, né, dessa imagem, as coordenadas em cima dessa imagem que eu vou mapear. A imagem propriamente dita, o atributo alt, né, que a gente estava falando dos atributos. Caso essa imagem não carregue, vai ficar escrito, né, o que é a imagem, um título e uma etiqueta, que são atributos que essa tag área pede para a gente completar, né? Então, se eu renderizar isso aqui, cada atributo, né, vai ter as suas particularidades. Então, por isso que a gente precisa preencher. Então, por exemplo, num site, né, eu posso ter uma imagem qualquer, né, e mapear essa imagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa área do cartaz mapeada e o gatinho. Onde eu passar o mouse, né, a imagem onde tem as áreas mapeadas vai aparecer a mãozinha. Quando eu clicar, ele vai renderizar. Eu posso abrir no target, né, na mesma página, ou se for target underline blank, lembra? Ele vai abrir em outra página. Então, eu posso criar um menu, né, com várias opções, mas com essas opções clicando na própria imagem, né? Então, eu poderia descrever uma pessoa, né, por exemplo, descrever o assunto da reunião, e aí a imaginação de vocês que vai correr, né? Aqui eu tinha outro para mostrar, só que olha o que aconteceu. Como o site que eu peguei a imagem não está mais no ar, a minha imagem não aparece mais, né? Que era aquela imagem do slide lá do HTML, que estava do ladinho daquela imagem da reunião. Daí eu queria mostrar para vocês a importância do atributo alt, né? Se eu não tivesse essa descrição aqui, apareceria só esse quadradinho verde para mim, que não significaria nada, né? Então, aqui eu tenho a imagem está ali, só que ela não apareceu porque o site não renderiza mais, certo? Eu tenho alguns outros projetinhos aqui. Esse do ID aqui que eu comentei, da ancoragem, eu vou mostrar também para vocês que é interessante. Eu tenho que melhorar essa tela aqui para eu conseguir ver vocês. Não consigo ver vocês. Vocês estão vendo a minha tela, né? Aqui, por exemplo, deixa eu carregar. Eu tenho um menu de itens, né? Só que esse menu não vai me levar a outras páginas. Eu quero que esse menu me leve a uma área desta própria página. Então, por exemplo, se eu clicar no item 12,
ele vai mostrar o 12, ó. Só aqui eu não tenho aquele voltar ao topo, lembra? Posso fazer voltar ao topo também. Isso aqui eu fiz ligeirinho só para mostrar para vocês, ó. Que tá todo mundo ancorado, ó. Se eu cliquei no 6, vou clicar no 7, ele vai me deixar o 7 no topo da página, né? O 10, ele vai me mostrar o 10. Então, a ancoragem vai só remeter a gente, né, para outros lugares do site. O Haydn, acho que o Haydn que eu mostrar aqui, vou mostrar para vocês. O Haydn, ele já é mais usado com JavaScript, né? Então, já isso aqui a gente vai ver mais lá no final, junto com os scripts. A gente, por exemplo, aqui, ó, esconda-me, ó. Eu quero esconder um dado da minha página, né? Não quero que ela fique visível, então eu posso deixar isso escondido. E posso mostrar também ao mesmo tempo. Eu posso usar isso aqui também para mostrar somente depois que tiver tudo preenchido, né? Então, aí vai da imaginação de cada um, como vai querer mostrar, né? Como vai querer usar esse atributo. E depois, acho que só esse. Não tem muita graça, né? São projetinhos pequenos. E aí, gurias, é isso. As informações estão lá. Então, qual a ideia, qual a proposta dessa semana? De vocês revisitarem e olharem o site que vocês já fizeram. Eu coloco lá na tarefa. Eu já vou liberar agora o material, assim, terminar a mentoria. Quero que vocês revisitem as tags semânticas, né? Para ver se não dá para trocar, para deixar o site de vocês semântico. Deixem as informações de vocês nas meta tags, né? Organizem lá as meta tags. Se tiverem imagem, usem o atributo alt, que é importante. Se quiserem fazer ancoragem, né? Fazer aquela navegação. Se quiserem usar também uma tag área com uma imagem, né? Deixar meu site mais divertido, sei lá, vou colocar uma imagem, aquela tag área ali, né? Com navegação no próprio site. A ideia é vocês revisitarem, né? E deixarem o site com uma cara já melhor, né? E irem melhorando ele. Mas muito importante a questão da semântica e das meta tags ali, né? Das tags de descrição, que são importantes para o SEO, né? Para os mecanismos de busca. E aí, acho que o conteúdo era esse. Vocês têm alguma dúvida em relação à semana passada, da tarefa da semana passada? Eu ainda não dei nenhuma tarefa para botar vocês trabalhar, né? Mas a gente vai ter, daqui uns dias vocês já vão ter algumas coisas para fazer. A Helene está dizendo. Rafa, tá me ouvindo? Sim. A tarefa ali do usar o Git com GitHub, para quem já tinha criado e feito tudo, eu faço só algum commit para movimentar e enviar ou eu tenho que criar tudo de novo? Não, a ideia é assim, ó, quem já sabe usar o Git, ok, né? É que a ideia ali era vocês usarem o Git com linha de comando, né? Ah, tá. Quem tá vindo da trilha 1, como é que a gente fez na trilha 1? Como é um assunto complexo, o Git tem várias particularidades, é chatinho, né, de tu aprender, para quem está começando, né, aprender, a gente só colocava os arquivos lá no GitHub, né, não É até para usava... fugir do desktop ali, né? Tem uso desktop, né? Isso, eu acho muito chato o Git do desktop. Eu também prefiro o comando. Isso, então, para não confundir, né, as gurias e tal, só colocava lá no repositório até para conseguir me mandar o material, porque copiar e colar HTML e CSS acaba perdendo, né? Imagina, mandar imagem, mandar texto, enfim. Então, as gurias criavam os arquivos e colocavam lá no GitHub. A ideia na trilha 2 é fazer essa prática. Colocar qualquer coisa em um repositório do Git através da linha de comando, né? Seguindo aqueles passos ali. Git init, git add, né? Depois aprender a comitar, colocar um comentário. Porque isso vai ser uma prática nas empresas, né? Se vocês forem trabalhar remoto, principalmente, provavelmente usarão o Git, né? Para enviar projeto, né? Para trabalhar em projetos. Então, é importante que se saiba. Então, pode criar qualquer coisa ali, né?
sei lá, manda uma imagem lá para o repositório. Tu tá muda agora, Priscila. Manda por linha de comando. Só para fazer o histórico dos commits mesmo, então. Isso, para aprender e ver ali, né, como ele funciona, se irritar um pouquinho, que às vezes não dá certo, e a gente tem que fazer tudo de novo, né? Verdade. Mas nesse sentido. Beleza, obrigada. Tinha uma mãozinha. Bom dia, Rafaela, bom dia. Era a minha mãozinha. Abri aqui. A Priscila, que ela já fez uma pergunta, que era a minha dúvida, né, sobre o Git. Então, eu vou fazer isso, como ela falou. Eu fiquei na dúvida, porque até ontem estava fechada, e quando foi hoje de manhã, eu vi que tinha tarefa 2 e 3, foi aberto hoje. Então, tem que correr atrás. Ela estava a semana toda. Pois, ontem eu olhei e disse assim, nossa, tá fechada. Então, eu olhei mal olhado, como diz. Pode ter sido. Então, assim... Confere com as gurias. As gurias, estava aberta durante a semana, né? Eu acho que devido à correria de consulta médica e tudo, né? Assim, não, mas ela vai ficar aberta mais uma semana, tá? Sei. Só que daí, quando tu entregar, vai estar escrito ali assim, entrega com atraso. Mas aquele é só um lembrete pela questão de organização que a gente quer que vocês consigam. Sim. Então, mas, assim, não tem prejuízo nenhum na nota nem nada, não te preocupa. Certo, tá certo. Não, minha pergunta, a Priscila, ela já fez aí, a mãozinha era minha. Tá. Obrigada. Tá, Rosângela, não te preocupa, pode fazer lá. Não vai ter prejuízo nenhum de nota, nem nada. Eu sempre vou deixar uma semana a mais assim, porque eu sei que é corrido, né? Tem gente que estuda também, a gente tem esses outros problemas do dia a dia, né? Para resolver. Então, sempre vai ficar uma semaninha lá para vocês conseguirem. Obrigada, professora. Um abraço. Que nem a tarefa dessa semana, vocês não vão ter entrega, né? Ela vai estar lá só para vocês darem essa olhada no site de vocês, fazer esses ajustes e tal. E aí, quem não terminou da semana passada já consegue entregar. Tentar flexibilizar, assim. Claro que vai ter algumas que vão ser mais complexas, mas nem tanto também. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Vânia também começou ontem. A gente está sempre correndo, né, Vânia? É a vida, é a vida. Esse ano parece que está pior, né? Assim, não sei, a gente recém está em abril e parece que já está lá em setembro, né? Mas vai tudo certo, a Vânia está dizendo que vai dar certo. Tá, gurias? Então, tem bastante coisas lá para vocês darem uma olhada, bastante links também com vídeos, né? Eu sei que tem gente, eu particularmente, eu não me adapto muito bem com leitura, que me faz aprender melhor, assistir vídeos. Então, eu dou uma olhada lá na documentação, porque a gente tem que olhar, né? A informação correta, sobretudo, sempre vai estar na documentação oficial, mas a gente tem muito material no YouTube também, né? Em blogs, enfim. Mas eu, Rafa, particularmente, sou muito visual, gosto muito de assistir a pessoa fazendo, ela falando ali e fazendo o projetinho, né, para me mostrar. Eu também coloquei links lá para vocês, né, pessoal fazendo alguns projetos e falando sobre. Tem gente que gosta mais de ler só leitura, né, se concentra mais com a leitura, mas aí é de cada um. E aí, cada material lá aqui que eu já vou disponibilizar assim que eu terminar aqui, a mentoria pode demorar um pouquinho, tá? Do YouTube, que a pessoa que coloca no YouTube pra gente, ela é ocupada, daí ela nem sempre ela coloca no mesmo dia, né? Mas assim que tiver disponível, eu coloco lá no Moodle também. Né? A gente tem que praticar e tem alguns projetos que a gente pode fazer junto com a pessoa, né? Que nem esses que eu sugeri para vocês. Tem alguns ali que vocês podem abrir o Visual Studio e fazer junto, né?
Tem exemplos também de código no material para vocês testarem. Vai lá e cria um projetinho, joga lá o código e testa para ver o que faz. Muda algumas coisas, né? A gente tem uma inteligência artificial agora que ajuda bastante. Por exemplo, vou compartilhar para mostrar para vocês aqui. Mas aí, de novo, né, aquele cuidado com a inteligência artificial, que a gente tem que usar ela para aprender, não para ela fazer tudo para a gente, tá? Eu não sei se vocês notaram aqui no Visual Studio, vocês estão vendo minha tela? Eu tenho que perguntar para ter certeza. A Priscila, tu tá com a câmera aberta, me faz um certinho aí, se tu tá vendo a tela. Tu tá vendo o VS Code, tá? Essa inteligência artificial se chama Black Box. Tá? Então, o que ela faz? Eu posso pegar um trecho do código aqui, por exemplo, ó, dessa área aqui. Ó. Eu copio e pergunto para ela aqui, ó, do ladinho. O que este código faz? E colo o código do lado aqui, ó. Quando hoje ela tá boba, ó. Ela tá escrevendo em inglês, mas ela escreve em português também. Deixa eu perguntar de novo aqui. Porque ela é em inglês, né? O que faz esse trecho de código? Se ela escrever em português. Ó, daí agora ela tá escrevendo em português. E aí ela explica, ó, esse exemplo, né? Ela fala tudo que tá aqui, ó. Atributo por atributo. Te dá uma explicação de todo o código. Então, se tem códigos, ó, o shape, esse atributo especifica o formato da área aplicável. Nesse caso, o formato é um círculo. Então, qualquer parte do código que a gente tenha dúvida, todo ele, né? A gente pode jogar aqui nessa inteligência artificial e perguntar o que o código faz, por que tal atributo está ali, o que tal linha de código faz. Então, é bem interessante, assim, quando a gente está fazendo também projetos junto com alguém e não entende o que aquilo ali significa, né? Então, nesse sentido, né, de aprendizado, essa inteligência artificial aqui, ela é muito interessante, tá? Quando a gente está também no código, ela fica dizendo aqui, ó, clique aqui para o Black Box ajudar você a fazer um código. Então, ela também, né, pode te ajudar em outras coisas. Tu só faz a pergunta que ela vai te ajudar. A como criar um botão também, né? Ela também vai te escrever o código ali. Mas eu gosto mais no sentido de explicar, né, detalhadamente o que um determinado código faz. Então, é bem interessante para aprendizado, né? Porque tem coisas, às vezes, uma palavrinha ali, né, que a gente não entende o contexto daquele código, por que aquele contexto, por que aquilo ali está ali. Então, nesse sentido, essa inteligência é boa. Não vale, né, pedir para ela ali, cria um botão na cor tal e do jeito tal para mim. Ela vai criar o botão, aí não foi tu que criou, vai ser ela, né? Tem uma mãozinha ali, pode falar. É a minha. É a minha, Rafa. Essa função, IA, a gente solicita no Git, é isso? Essa é uma extensão. No VS Code, quer dizer? Isso aqui é uma extensão que a gente bota aqui, Black Box, ó. Black Box, aí. Quando vocês instalarem ela, quando a gente pedir para renderizar aqui, para abrir o Live Server, vocês vão ver que vai ter um monte de opções que ela vai colocar. Ó. Ela tem outras funcionalidades, né? Mas, assim, usem com moderação, né? Não usem para Não, criar com certeza. para tirar Como dúvida. foi feito. Como foi feito aí, dá para você ler, às vezes a gente esquece, são muitas funções, Sim, e ali ele já te dá uma orientação a respeito da função, né? Nossa, ele te escreve um tutorial, que vem JavaScript também, que ele explica toda a lógica de como foi usado, né, determinada coisa. Então, é bem interessante. Obrigada, Rafa. Imagina. E aí, gurias, mais alguma coisa?
Sim, né? Às vezes a gente coloca ali e não entende o que está fazendo. E é bom a gente usar os recursos a nosso favor, né? Para aprender, né? Não para fazer para a gente. Porque eu não sei se eu comentei com vocês já que as IAs são viciantes, né? A gente começa a usar e daqui a pouco a gente quer que ela faça tudo para a gente. Só que daí a gente não aprende, né? Então tem que cuidar. Certo, Gurias? Uma boa semana para vocês, então, se alguém... Não sei se alguém tem mais alguma Obrigada. coisa para colocar. Não? Então vou parar de gravar. Por enquanto, não. Por enquanto. Agora vocês só vão dar uma revisitada ali no site de vocês, né? Vão dar aquela ajeitada. Pensem também no sentido assim, ó, deem uma olhada assim, se o teu site tem conteúdo suficiente, porque, né, tu não vai ficar num site que tenha só uma imagem ou só uma frase, né? Um site tem que ser atraente, tem que ter coisas legais, tem que ser contextualizado, né? Tem que fazer sentido, né? Então, tu está explicando um produto ali, tu está mostrando, tu está vendendo, né? Então, ele tem que ser harmônico. Então, como vocês fazem, né? Quando vocês visitam outros sites, o que vocês observam nesses sites, né? O que vocês acham legal? Então, tudo isso que vocês perceberem, vocês vão trazer para o site de vocês também. Tá? O meu site vai ser Obrigada, Rafa. Alguém colocou aqui que parece um site infantil. Então, dá uma olhada. Qual é o tema do teu site, Elaine? É para o público infantil? Se for, tudo bem, né? Depende do contexto. Se for de comida também é colorida, né? Mas, né, daí... É que tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode se botar demais, nem de menos, né? Uma Pensem assim ideia como... também é procurar ideias no Pinterest, por exemplo. Tem alguns sites lá, ou na Envato tem algumas ideias de sites também. Tem inspirações Isso. Ou busca, para coloca no Google combinações. modelos de sites, como a Priscila falou, modelos para me inspirar a criar um site. Tem vários blogs, né? Muitas pessoas que colocam conteúdo para pessoas que têm crise de criação. Eu tenho crise de criação, assim, às vezes vou fazer uma coisa e não sai nada da mente, né? Dá aquela travada, assim. Nem me fala, eu tô com um design para entregar hoje e eu tô desde segunda-feira com bloqueio criativo. É ruim, né? Mas acontece. Mas aí, né, a gente vai para os recursos que a internet Dispõe. Tá dispõe. bem. Tá bom, Elias. Uma boa semana para vocês. Boa semana. Muito Boa obrigada. semana. Qualquer coisa, Obrigada, Rafa. gritem, não escrevam no grupo. Escrevam no fórum também, né, para deixar registrado. E é isso. Melhoras, Rafa. Obrigada. Espero estar com uma voz melhor na próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.